Olá, meu nome é Jorge e espero que esteja tudo bem com vocês. Graças a Deus. Hoje vamos estudar sobre um assunto meio chato: os abusos na igreja. Abuso na igreja. Vamos lá. A igreja é inspirada por Deus, por isso ela é santa, mas também formada por homens, por isso também é pecadora, fazendo jus à frase que diz que a igreja é santa e pecadora. Sei que muitos cristãos ficarão chocados já com o título deste vídeo, mas todos irão concordar que para ser um grande teólogo é imprescindível estudar minuciosamente toda a história do cristianismo, desde a sua origem. Mas nesse estudo descobriremos que muitas atitudes da igreja não condizem com as atitudes do seu fundador, nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Pois o próprio Senhor nos ensina: amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Em Mateus 5:44. Mas não vimos isso acontecer nas cruzadas, na Inquisição, na venda de indulgências, nos clérigos pedófilos, nos seus enriquecimentos ilícitos, nos abusos de autoridade e nos escândalos em geral, etc. Mas muitos, para defender a igreja, dirão que os hereges precisavam ser severamente castigados, pois disseminavam a perdição das almas, pois o apóstolo Paulo também amaldiçoou os hereges 2 vezes, em Gálatas 1, 6 a 10, mas esse anátema de Paulo aos hereges não significa odiar os hereges, pois se Jesus pede: amai os vossos inimigos, significa dizer que quem odeia não pode ser cristão. Mas muitos argumentarão que quando a igreja amaldiçoa, anatematiza ou excomunga alguém, se está excluindo essa pessoa da comunhão com os fiéis ou com Deus, definitivamente. Então pergunto a vocês, se essa excomunhão é definitiva, de onde é que a igreja inventou isso? De onde é que a igreja inventou isso? Um ex-rabino e grande erudito das crenças e costumes judaicos na época de Jesus, Davi H. Stern, nos revela no seu volumoso Comentário Judaico do Novo Testamento, publicado em 2008 pela editora Atos, na página 211, que existem 3 categorias de excomunhão judaica na época de Jesus. Existiam, né? Mas nenhuma das 3 era definitiva. A primeira se chamava Nizifá, que significa repreensão, e durava 7 dias. A segunda é a Nidui, que significa disciplina ou rejeição, e durava 30 dias. E a mais severa de todas se chamava Xerém, que era a expulsão por tempo indefinido, mas não era uma exclusão definitiva, não era uma exclusão para sempre. A prova disso é que quando o apóstolo Paulo faz uma duríssima exclusão, ele diz: entreguemos tal homem a Satanás para a perda da sua carne. E eu pergunto a vocês, será que existe excomunhão mais dura do que essa? Entregar essa pessoa para Satanás até que essa pessoa morra? Mas o apóstolo prossegue dizendo: a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor, como está em 1 Coríntios 5:5. Ou seja, Paulo está nos dizendo que essa pessoa será bastante amaldiçoada, mas conclui revelando que depois essa mesma pessoa será glorificada. Na página 485 desse comentário judaico do Novo Testamento, Davi H. Stern explica esse texto bíblico dizendo: os críticos que consideram essa prescrição severa demais devem notar que a excomunhão não é permanente e que ela tem 2 propósitos positivos. O primeiro é proteger a comunidade do infrator, e a segunda é induzir o infrator ao arrependimento. Boa, muito boa. Sendo assim,
de onde é que a igreja inventou que a excomunhão é definitiva. Tentando justificar as cruzadas, os historiadores sabem que a Terra Santa sempre foi o lugar mais sagrado para os judeus e os cristãos do mundo inteiro, mas foi invadida pelos exércitos islâmicos no século VII, e esse sacrilégio foi bastante tolerado durante 4 longos séculos, até que o Santo Sepulcro original de Jesus foi completamente destruído. Completamente destruído. O Santo Sepulcro original de Jesus foi completamente destruído. No ano 1009, pelo califa Fatimida el-Hakim, ele também tentou destruir tudo o que lembrasse Cristo. Ele era literalmente o verdadeiro anticristo do século XI. Conforme está no livro O Julgamento de Pilatos, de Kurt A. Speidel, publicado em 1979 pela editora Paulinas, na página 158. Ainda na Páscoa de 1071, a Terra Santa foi dominada por ferozes turcos seljúcidas, que aprisionaram e mataram inúmeros cristãos e judeus. Em resposta a isso, no ano 1095, um Papa criou as Cruzadas, na tentativa infrutífera de recuperar a Terra Santa. Mas as Cruzadas saíram absurdamente do controle. Os historiadores também sabem o quanto que a Inquisição do Santo Ofício foi vergonhosa para a história da Igreja, principalmente a Inquisição espanhola, ao ponto do Papa Sisto IV, em abril de 1482, escrever uma repreensão ao rei Fernando V da Espanha, onde o Papa terminava dizendo: a Inquisição há muito tempo é movida não por zelo pela fé e a salvação das almas, mas pelo desejo de riqueza. O rei Fernando, ao receber essa carta, ficou tão furioso com essa repreensão que ameaçou o Papa de morte e até intensificou mais ainda a Inquisição na Espanha, dando plenos poderes ao seu inquisidor-mor, Tomás de Torquemada. Quando se fala em Inquisição, somente se pensa na Igreja Católica, mas a Inquisição protestante foi talvez até pior, como por exemplo João Calvino, o maior teólogo reformista do século XVI, que reuniu de 1541 a 1546, durante 5 anos, 12 senadores e dezenas de pastores, criando o Consistório, que decretou 58 penas de morte. 58 penas de morte. E centenas de torturas, supostamente em nome de Deus. O caso mais famoso foi o de Miguel Servetti, queimado lentamente até a morte, a mando de João Calvino. Os historiadores também sabem da vergonhosa venda de indulgências, onde se poderia pagar e se ver livre de qualquer pecado, por pior que fosse, e pasmem, até mesmo antes de o praticar. Ao longo da história, 3 papas reconheceram que a Igreja errou muito. O primeiro, em 1463, o Papa Pio II, dirigindo-se aos cardeais, fez esta assustadora declaração: não temos credibilidade. O clero é objeto de escárnio. As pessoas nos acusam de vivermos no luxo, de acumularmos riquezas, de sermos escravos da ambição. Como está no livro Uma Breve História do Cristianismo, de Geoffrey Blyden, editora Pensamento 2012, no início da página 168. O segundo foi o Papa Adriano VI, que em 1522 fez uma confissão de pecados da Igreja, muito mais clara que a de João Paulo II, onde termina: todos nós, prelados e clero, nos afastamos do caminho certo. Como está em 2 livros, A Igreja Católica, de Hans Kung, Objetiva, 2002,
na página 172, e Conversas com Lutero, História e Pensamento, de Elben M. Lenz César, editora Ultimato, 2006, no meio da página 256. E o terceiro e último Papa foi o Papa João Paulo II, que no dia 31 de outubro de 1992 disse em francês que a Igreja Católica havia errado ao condenar Galileu há 350 anos atrás, pedindo perdão também por outros abusos da Igreja, conforme está no livro O Incrível Livro do Vaticano e Curiosidades Papais, de Nino Lobello, editora Santuário, 2007, na página 161. Isso sem mencionar os inúmeros casos de pedofilia entre os vários escalões do clero, que assombram os fiéis do mundo inteiro durante séculos. Como podemos ver no filme Spotlight, ganhador do Oscar e de vários outros prêmios, onde uma equipe do jornal do Boston Globe investiga casos reais de escândalos sexuais e pedofilia entre mais de 90 padres. Mais de 90 padres, somente na cidade de Boston, nos Estados Unidos. Esse filme está disponível no YouTube. Os especialistas protestantes de plantão irão dizer que o celibato imposto ao clero produz carência sexual reprimida, induzindo muitos a cometerem a pedofilia e outros absurdos sexuais. Mas, e os muitos pastores que, mesmo casados, também cometeram esses mesmos absurdos? E aí? Fiz este vídeo não para depreciar a igreja, mas para que os seus membros, de clérigos e de fiéis, reconheçam que ela deve descer desse pedestal de infabilidade, de santidade monolítica e engessada, e pisar no mesmo chão do povo, se reconhecendo falha, revendo dogmas equivocados e se empenhar em resgatar o cristianismo às suas origens, o cristianismo dos primeiros séculos, que remonta ao próprio Jesus Cristo, nosso Senhor Deus e Salvador, que nos revelou: amai os vossos inimigos. E quem não for capaz de praticar isso, jamais deveria ser chamado de cristão. A igreja deveria rever não somente seus dogmas ultrapassados, mas também o seu lidar com os povos e nações, sem jamais esquecer os ensinamentos daquele que a inspirou, Jesus Cristo. Este é um pedido de socorro de quem adora estudar teologia e a história da igreja. Quem assistir os meus vídeos no YouTube entenderá por que é que fiz esse desabafo. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Salvador, tenha misericórdia de todos nós. Aleluia.